Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E afinal de contas, vocês me perguntam muitas vezes: usar ou não usar ilhós na hora de fazer a minha vela artesanal? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, como vocês já viram, esse daqui é o ilhós, que ele pode vir tanto já fixo num pavio parafinado ou solto e que você pode colocar no seu pavio. Então, a gente já falou sobre isso. E a questão é usar ou não usar, não é mesmo? Bom, primeiro, qual é a função do ilhós? O ilhós, ele ajuda, ele auxilia, primeiramente, a fixar o seu pavio na vela, principalmente utilizado dessa maneira nas velas feitas em vidro, em potes, né, em latas, a gente utiliza assim. Além da fixação, o ilhós tem mais alguma função? Bom, tem gente que acredita que a vela fica melhor finalizada com o ilhós, que o acabamento dela embaixo fica mais agradável de ser visto com o ilhós no fundo. Então, é uma questão de gosto, de estética, se você gosta ou não gosta do acabamento com ilhós. E a terceira função do ilhós, que ao meu ver é a que precisa ter mais atenção de vocês, a que precisa realmente ser pensada se você vai utilizar ou não o ilhós em relação à queima da sua vela. Por quê? O ilhós, em princípio, ele foi feito para ser colocado em velas de 7 dias. Você tem lá o pavio fixo, né? A vela tá lá, envolta no papel celofane e tem todo um estudo, uma pesquisa para que aquela vela queime durante 7 dias. E a vela ela deve ser consumida por inteiro para se acabar nos 7 dias. E é justamente isso que acontece quando você coloca o ilhós num pavio para queimar a sua vela. Enquanto tiver cera, enquanto tiver pavio, ele vai funcionar. Ele vai queimar realmente até o fundo. Essa vela aqui, por exemplo, tá vendo? Só tá a casquinha dela aqui, porque eu pintei. Então, senão não teria nem isso para continuar fixando esse ilhós. Teria sido consumido por completo, só ficaria o ilhós ali no pratinho que eu coloquei para queimar. Então, a atenção que você tem que ter, quando você coloca um ilhós, tenha em mente que ele vai proporcionar a queima completa da sua vela. Ela vai queimar até não ter mais cera, não ter mais parafina e não restar mais pavio. E quando isso acontece, aí é que mora o risco, tá? Porque se você não queima a sua vela numa superfície adequada, por exemplo, num prato, né, que seja resistente ao calor, pode gerar um acidente. Aquilo ali pode inflamar, né? Se for uma madeira, pode inflamar e pode pegar fogo. Da mesma maneira, quando você monta num vidro, se você coloca esse ilhós lá no fundo do vidro e ele gera muito calor e o vidro não tem essa capacidade dessa resistência, dessa intensidade desse calor, o vidro vai quebrar, ele vai rachar. Não, por isso também acontece dos vidros quebrarem. Qual a opção de você ter segurança de que não vai chegar até o fundo, que vai ser uma queima segura, seja ela desenformada ou seja ela num vidro? Você aprendeu várias maneiras de se colocar o pavio, através do palito de churrasco, através de prender com massa de calafetar quando é desenformada, enfim, né? Tem maneiras de você colocar o pavio que não seja só com o ilhós. Então, você fixa o seu pavio sem ilhós. E aí, o que vai acontecer, Cissa, quando chegar perto do fundo da minha vela? Quando tiver faltando mais ou menos um dedo, assim, a espessura de um dedo do fundo da sua vela, seja no vidro ou seja ela desenformada, o pavio não vai ter mais sustentação, porque tá ali na pocinha de cera, de parafina que se formou, e ele tomba. Aí, quando ele tomba, ele apaga e aí aquele calor excessivo que acontece quando fica até o fundo assim, não vai ser gerado e não vai correr um risco maior de causar um acidente.
Risco sempre acontece, por isso que velas devem ser acesas sempre sob supervisão e em superfícies adequadas. Mas quando a gente não usa o ilhós, esse risco diminui, tá? Porque o pavio tomba e ele apaga. Vai sobrar mais cera ali no seu pote, vai sobrar um resto de vela, mas tudo bem, porque afinal de contas você pode reutilizar, não é? Então é uma segurança, é um cuidado. Mas fica a critério de cada um se vai querer ter um acabamento ou não com o ilhós, se acha mais fácil a fixação dele, do pavio, com o auxílio do ilhós, né? Mas o mais importante que tem que se saber, tem que ter a consciência, é de que se você colocar o ilhós, a sua vela vai ser consumida por inteiro e ela deve estar numa região adequada. Se vocês observarem, hoje em dia, quando você compra uma vela feita em vidro, desses fabricantes industrializados até, tem sempre uma recomendação de que você, quando a sua vela esteja terminando e faltar mais ou menos a espessura de um dedo, que você apague e não utilize mais a vela. É justamente para que não aconteça dela ser consumida assim por inteiro e corra o risco de rachar o vidro e causar algum acidente. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Se não tiverem compreendido, se ficarem ainda mais dúvidas, deixe seus comentários, me façam as perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Até!